Boa noite a todos. É sempre com grande alegria, com grande felicidade e com muito amor no coração que a gente vem até a Casa Espírita Francisco de Assis para bater um papo com vocês, rever os amigos, os conhecidos e os novos amigos. E assim nós pedimos a Deus e pedimos a Jesus que mantenha o nosso anjo de guarda, o nosso espírito protetor, o nosso mentor do nosso lado nesse momento e até o fim dos trabalhos desta noite. Que nós possamos ser guiados, que nós possamos ser acompanhados, que nós possamos ser orientados pelos nossos amigos espirituais e que as nossas palavras se aproximem sempre, o máximo possível, do Evangelho segundo a doutrina espírita, se aproxime mais dos exemplos de Jesus e de seus ensinamentos e se afastem sempre, o máximo possível, do nosso personalismo. E assim, nós iniciamos então esse bate-papo da noite e eu inicio fazendo uma pergunta para vocês. Eu gosto de pedir colaboração, daqueles que me ouvem, daqueles que nos ouvem, na verdade. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: alguém, entre todos os aqui presentes, se sentiu ou percebeu que deixou alguém com um desses três sentimentos, de irritação, de desencorajamento e de afastamento, hoje, essa semana, este mês? Por quê? Conseguem identificar o motivo dessa sensação, desse sentimento de ficar irritado ou de deixar alguém irritado? Vão pensando aí, daqui a pouco vocês me dizem. Esse sentimento de se sentir desencorajado ou de desencorajar alguém, esse sentimento de se sentir repelido ou afastado, ou de ter afastado ou repelido alguém. Consegue identificar aí? Podemos começar então. Digam para mim, quais foram os motivos desse sentimento ter acontecido com vocês? Não precisam ter vergonha, a câmera está só em mim aqui, só eu estou sendo filmado, ninguém vai saber o que é que vocês estão dizendo. Quer que eu vire de costa para ficar mais fácil? Não? Então eu vou ficar olhando para a folha aqui enquanto vocês dizem para mim, vai. Por que é que vocês deixaram alguém irritado essa semana, esse mês, hoje, sei lá? Automatismo, então. Então, tá naquele controlinho remoto. Todo mundo assistiu aquele filme Clique aqui? Sim ou não? Sim. Quem não assistiu, assista. É um excelente exemplo esse filme, Então, no filme Clique, o cara vai no supermercado comprar um controle remoto que da TV dele quebrou, sei lá o que é que ele vai, acho que é isso que ele vai comprar. Ele vai até um supermercado, nos Estados Unidos, supermercados aqueles que ficam abertos 24 horas, ele compra, chega lá, tem um controle remoto, E ele volta embora com esse controle remoto, e aquele controle remoto ele passa a perceber que aquele controle remoto deixa as coisas automatizadas, ele pula o que ele não quer, e aí o filme se desenrola. Não vou contar o filme para vocês, que não é esse o objetivo, Mas o que ela está me dizendo, que a Márcia está me dizendo é o seguinte: muitas vezes a gente causa irritação nas pessoas, a gente afasta ou a gente desencoraja alguém, ou isso acontece, o inverso, isso acontece com a gente,
porque a gente está no automático. Legal, excelente, viu, Márcia? Obrigado pela colaboração. O que mais? Quem identifica outra situação que tenha acontecido com vocês que possa dizer? Se sentiu irritada. Por quê? Falta de empatia. Olha lá, tá vendo como as coisas vão aparecendo? Falta de empatia com o próximo. Olha lá, falta de empatia com o próximo. Na verdade, ela teve empatia por alguém, né? Alguém que foi destratado e ela sentiu a dor do outro. Isso é empatia, né? Então, pela falta de empatia de alguém, ela sentiu empatia por aquele que foi maltratado. O que mais? Olha, ela ficou irritada com isso. Na reunião de família, que todos se reuniram, a grande maioria, sempre acontece algo em família, e é natural. O convívio familiar nos leva a isso. Nem todos nos são simpáticos. E, de preferência, estou falando de mim, por mim, eu procuro no convívio, lógico, educadamente, cumprimentamos todo mundo tal, só que eu prefiro, para não ficar ouvindo abobrinha, coisa que não vai me acrescer em nada, eu prefiro ficar na minha. Então isso pode ser um afastamento, sim, mas opcional, porque é eu que me afasto. Tá, então nós temos... Esse afastamento me faz bem. Então nós temos duas situações descritas no mesmo fato. Um é a antipatia, né? Identifico aí uma questão de antipatia, então, em relação ao outro, e essa antipatia acaba desenvolvendo criando um certo muro, né? Cria um certo muro, uma barreira. A gente cria uma barreira, e aí talvez na defensiva, para não ter aquele desconforto. Pode ser assim? Posso qualificar dessa maneira, mais ou menos? Também para não entrar na mesma sintonia, né? Sim. Porque você entra numa roda de conversa que não vai te acrescer em nada. Sim, legal. Você sai até mal dali. Então, para evitar esse mal-estar, né? E aí se sentiu repelido ou repeliu alguém, né? É um direito que a gente tem. Claro, é um direito que a gente tem. Quem mais? Quem mais me ajuda? Não precisa ficar com vergonha não, gente. Pode falar. Negatividade. A pessoa só sabe reclamar. Então, automaticamente, você acaba se afastando um pouco. Legal. As pessoas que você ama, só que a pessoa só reclama e você se cansa, se esgota. E aí, em razão da negatividade do outro. No meu caso, eu tomo, eu recebo muito, eu absorvo muito, então, ultimamente, eu estou preferindo me afastar por tanta negatividade, porque a pessoa só sabe reclamar. Legal. Tá bom, tá. Então, a negatividade e a reclamação. Duas situações aí, né? Sim. Legal, obrigado, viu? Quem mais? Eu acabei imitando uma pessoa no final de semana por causa da minha teimosia. Pela teimosia, então deixou alguém irritado. Mas fique tranquila que não foi só a senhora, viu? Fique tranquila que a teimosia não foi só a senhora que deixou alguém irritado, tá? Todos nós, de vez em quando, somos teimosos, né? Quem mais? Vocês estão tímidos hoje, né? Olha, as duas últimas vezes que eu fiz essa palestra, as pessoas disseram falta de caridade, intolerância, egoísmo, imprudência, impaciência, falta de empatia, mentira, vícios, fofoca, descontrole emocional, mentira, injustiça, falta de perdão, gula, falta de Deus, falta de amor na outra. Sem intenção, talvez no automático que a Márcia colocou, né? Acha que tem sempre razão, falta de paciência, resposta sem pensar, o famoso sabe tudo, a pessoa disse que se achava, né? Teimosia, repetiu hoje, né? Opinião divergente e ignorância. Então, vejam que se a gente buscar, porque na verdade vocês estão com preguiça, eu acho que a chuva deixou vocês meio preguiçosos hoje, né? Mas se a gente buscar lá dentro das nossas razões, dentro das razões as quais
ocasionam essas sensações, né? Essa sensação de irritabilidade, de desencorajamento e de afastamento, nós temos muitas situações em que nós provocamos e que possivelmente alguém pode também provocar na gente. Isso é normal do convívio humano, das relações humanas. Essas situações, elas vão realmente acontecendo. E aí? E aí a gente então para aqui nesse questionamento e aí nós vamos falar do assunto de hoje, tá? Isso tudo para levantar essa lebre e aí no final talvez a gente volte então a falar dessas sensações. E agora tem mais um candidato a falar de um assunto aqui, pela idade dele eu quero ouvi-lo. Pode dizer. Bullying, olha lá, tá vendo? Uma pessoa bem jovem. Quantos anos você tem? Qual que é o seu nome? Miguel, obrigado, viu, Miguel, pela sua colaboração. Olha lá, ele lembrou do bullying, que afasta as pessoas, pode deixar irritado e pode desencorajar alguém. Muito sério, inclusive, isso por sinal. E aí na nossa sociedade, se a gente for pensar, veja a visão de uma criança de 9 anos. Veja a visão de uma criança de 9 anos. Muitas vezes a gente não tem essa visão. Muitas vezes a gente pratica atos que talvez não sejam considerados bem um bullying, porque o bullying ele tem um desenho todo específico, mas será que no nosso cotidiano, nas nossas relações, a gente também não pratica isso? Sem perceber, talvez por conta do piloto automático? Será que a gente não discrimina alguém? Pela cor, pelo cabelo, pela forma de vestir, pela forma de andar, pela idade, pela opção sexual, sei lá, pela camisa que usa, né? Tem gente que usa camisa que nem eu, assim, de vez em quando florida, e aí tem gente que não gosta e aponta, né? Eu já sofri bullying lá no meu trabalho, viu, Miguel? Eu já sofri bullying lá no meu trabalho. Um dia eu fui com uma camisa parecida com essa que eu tô aqui, e as pessoas ficaram falando, olhando torto para mim. As pessoas acham que advogado tem que andar sempre alinhado com a camisa branca e terno preto e gravata azul, né? E eu meio fora da curva, então de vez em quando eu vou com umas camisas estampadas, eu cheguei, nossa, mas isso é camisa para vir trabalhar? Caramba, né? Mas tudo bem, viu? Então o bullying também acontece com gente que é adulto. Racismo, sim. Racismo, ele com várias facetas, inclusive, né? Racismo estrutural que nós temos no Brasil, em razão do Brasil ser um país colonizado, entre outros tantos racismos que a gente tem aí. Então a gente faz então uma pausa agora sobre esses questionamentos e aí a gente entra no assunto especificamente da noite, que a Márcia já adiantou, né? Que é a indulgência. Capítulo 10, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 16, lá está tratando da indulgência. Quem quiser procurar depois, fique à vontade, procura lá, estuda, é bastante interessante esse capítulo. Eu já fiz diversas palestras falando sobre a indulgência com óticas diferentes, e essa palestra de hoje é uma das óticas que eu uso, né? O que é a indulgência? Sentimento doce, fraterno, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que bem poucos fazem uso. Vejam o que o Evangelho está dizendo para nós. Sentimento doce, fraterno, e que todo homem é um dever ser indulgente, deve ter para com seus irmãos, mas que bem poucos fazem uso. Luciano, mas o Evangelho é velho, né? Foi escrito lá em 1900 e bolinha, 1800 e bolinha. Será que não é atual? Será que o recado da indulgência para nós não é atual? Será que não é para o dia de hoje? Dificilmente a gente vai ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo que não seja contemporâneo. Dificilmente. As lições da interpretação que o Evangelho faz da vida e dos ensinamentos de Jesus, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é isso, é a interpretação dos ensinamentos e da vida, dos exemplos de Jesus para nós. Então, dificilmente não vai ser contemporâneo. Então, a lição da indulgência é para nós hoje, agora, para esse momento da nossa existência. Vocês podem ter certeza absoluta que vai cair como uma luva para todos nós. Então,
o que é a indulgência, né? Quem são esses nossos irmãos para que Jesus direciona essa nossa necessidade de ser indulgente? Então, a indulgência é isso. A indulgência é você não ver os defeitos do outro. Luciano, como é que faz isso? Eu tenho 2 olhos. Como é que eu não enxergo o defeito do outro? Olha o que diz o livro para nós. Não ver o defeito dos outros, ou se vê, evita falar neles, divulgá-los. Busca ao contrário, encobri-los, abrandá-los. O encobri-los aqui não é esconder o defeito do outro e fazer de conta que ele não existe. Não é isso. É você não fazer divulgação do defeito do outro. É você não sair espalhando o que você enxerga. Primeiro que ele diz que você não deve enxergar o defeito do outro, né? Primeiro ponto, não fique reparando no defeito do outro. Isso é indulgência. Mas, se por um acaso você não conseguir não olhar o defeito do outro, olha, mas não fica divulgando. Não fica levando, não fica fazendo fofoca do defeito alheio. Ao menos que seja para ajudar. Como medida de caridade. Aí você vai reparar no defeito do outro, desde que você possa auxiliá-lo. Você repara no defeito do outro se você puder ajudá-lo, e aí você estende a mão. Até porque a indulgência é a pedra fundamental da caridade. Aquele que acha que é caridoso, mas não sabe que é indulgência, nem está por fora do que é caridade. Se ele não consegue ser indulgente, como é que ele vai ser caridoso? Se a caridade nasce da indulgência, nasce de você não enxergar o defeito alheio. Então, é impossível ser caridoso sem ser indulgente. A indulgência é o nascedouro, é o parto da caridade. A misericórdia é mais ampla até, eu acho. A misericórdia é mais ampla, né? Veja que a misericórdia, a indulgência, ela está dentro do capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Então a misericórdia, ela é mais ampla, ela é mais abrangente, mas o nascedouro da misericórdia e da caridade é a indulgência. Porque você não tem condições de estender a mão para alguém se você só acha defeito naquela pessoa. Se você olha para todo mundo e todo mundo tem um defeitinho para você, como é que você vai ser caridoso? Como é que você vai ajudar essa pessoa? Se você só vê defeito, se você só vai apontar, se você só vai criticar, se você só vai falar mal, é impossível ser caridoso. Entende? Então, vejam que faz sentido o que o Evangelho traz para nós, né? Não se ocupar dos maus atos dos outros, a não ser que seja para prestar um serviço. Exatamente isso que eu disse agora, né? Buscando atenuar, sempre que possível, o máximo. Aconselhar de forma velada, como fazia quem? Quem que dava conselhos de forma velada, que vocês conhecem? Que a doutrina espírita está o tempo todo falando dele. Quem? Jesus. Dificilmente falava assim, tá errado isso e aquilo, você viu que você não fez aí, etc e tal, dava um tapa na cabeça da pessoa que ele ia ajudar, né? Não faça mais isso, etc. Não era assim. Jesus vinha com todo um carinho, com todo um cuidado, com toda uma mansidão e dava um exemplo contando uma historinha. Olha, aconteceu assim, em tal lugar, com tal rei, contava lá, inventava não, né? Mas enfim, inventava, porque as parábolas são situações hipotéticas que a gente vai analisar e vai pegar o substrato daquele ensinamento da parábola e vai colocar na nossa vida. Por que nós não podemos fazer como Jesus, se nós estamos aqui buscando seguir os seus ensinamentos e os seus exemplos? Então vejam, quando você identificar a falha de alguém, o defeito de alguém, dá um jeito de falar. Se você quiser ajudar, se você for auxiliar por caridade aquela pessoa, dá um jeito de falar, mas sem ofender a pessoa, né?
Pô, Luciano, essa camisa está horrível, compra outra. Que mau gosto terrível que você teve para comprar essa camisa. Olha como é que é pesado, não é? Então, dá um jeitinho. Nossa, você sabe, ó, a diferença. Olha, Luciano, você sabe que teve um advogado lá não sei aonde, na cidade e tal, que foi com uma audiência, foi numa audiência com uma camisa dessa, chegou lá, o juiz, em vez de fazer audiência, ficava tirando sarro dele. Ficou mais delicado, né? Porque eu vou pensar assim, puxa vida, né? Aí eu pego e ponho aquilo na minha existência, falo, puxa, será que eu queria será que eu queria que um juiz tirasse sarro se eu fosse na audiência com a camisa dessa? Ó como é que soa diferente. Entende? Diferente de você falar assim, nossa, que camisa horrível, isso aqui, você não tem gosto nenhum, pelo amor de Deus, jogou dinheiro fora com isso aí. Veja, então, tem um jeito quando você identificar a falha de alguém, tenha jeito, tenha cuidado, tenha carinho, tenha amor, ainda que seja para apontar o defeito de alguém. E só se você for ser útil, né, para aquela pessoa, só se você for fazer uma caridade para ela. Se não for, apaga da tua memória, não enxerga o erro do outro. Isso é ser indulgente, tá? A TV e os telejornais e as mídias sociais todas que a gente tem hoje, né, que são muitas, elas fazem isso? O que vocês acham? São indulgentes? Nem um pouco, né? Infelizmente, existe uma crueldade muito grande nas notícias, na forma de tratar os fatos, né? Na forma de trazer uma notícia, seja ela boa ou ruim. O jornalista ele sempre tem dois caminhos para ele trabalhar. Ou ele vai elevar aquele fato de um jeito assim, bondoso, ou ele vai levar um tom maldoso naquilo, né? Então, quando a gente lê uma notícia, tem que tomar cuidado com o que está vendo. Tem que tomar cuidado, né? Então, a gente tem que se policiar, né? Até com o que a gente deixa entrar na nossa cabeça, na nossa mente, né? São as notícias que vêm aí. E por que eles não fazem isso? Por que a TV e o jornal e as redes sociais, as mídias sociais, as propagandas, por que é que eles não são indulgentes? Interesse, porque não vende, né? Coisa boa não vende. Notícia ruim vende que nem não sei o quê. Então, para chamar atenção, melhor falar de coisa ruim, porque coisa boa ninguém está interessado. Quanto pior, melhor para a notícia, né? Será que a gente não participa um pouquinho disso? Se tem oferta, é porque tem demanda. Então a gente tem que se policiar também com o que é que a gente busca, tá? Então tenham cuidado. Quando você critica alguém, o que isso representa? Primeiro, que a gente não foi indulgente. Porque se você está criticando alguém, é porque você está enxergando um defeito. Se você está enxergando um defeito do outro, você já não foi indulgente. E daí? Se você critica alguém, é porque o erro de alguém, a falha de alguém, é porque você entende que aquilo você não vai cometer, ou que você nunca cometeu, e que você nunca vai cometer. É possível isso? É possível você olhar para a falha de alguém e dizer assim, eu nunca cometi isso, nem vou cometer, não estou cometendo agora, não vou cometer nunca e nunca cometi. É possível a gente afirmar isso? Não é possível, gente. Primeiro, porque não é a nossa primeira reencarnação. Primeira coisa. Então, se a gente olhar, não, Luciano, mas nessa vida aqui, imagina, eu tenho certeza absoluta que eu nunca fiz isso. E se Deus quiser, até eu desencarnar, eu não vou cometer essa coisa que essa pessoa aqui fez, né? Tenho certeza absoluta. Tá bom, então você está liberado para criticar. Aí a gente olha, lembra que a gente é espírita, que a gente está dentro da doutrina espírita, que acredita nas reencarnações sucessivas, que não é a nossa primeira reencarnação. Aí você fala, e na última reencarnação, será que você não pode ter feito isso aí? Aí fica mais complicado de garantir, né? E na próxima reencarnação, depois dessa aqui, como é que vai ser? Você pode garantir que você não vai cometer o mesmo erro que aquela pessoa? Então vejam que
Não dá, né? Não dá. Então a crítica é um problema muito sério, tá? Então a gente tem que evitar a crítica, porque não dá para garantir, né? Que a gente não vai cometer, que a gente não cometeu e que a gente não está cometendo nesse exato momento essa falha que a gente critica em alguém. Alguns exemplos. Quando a gente fala assim, quando a gente fala em corrupção, que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Política. Legal, é normal, é natural. Todo mundo pensa em política. Quem nunca parou na vaga de deficiente? Não, Luciano, mas era 3 segundos que eu ia parar. Na vaga de idoso. Quem nunca sentou no banco do ônibus reservado para gestante idoso? Esses dias minha filha me disse uma que eu fiquei chocado. Ela falou: pai, eu estou tão cansada que se eu sentar no ônibus hoje e tiver uma grávida, eu vou fingir que eu estou dormindo. Eu falei: Jesus, filha, como assim? Não pode, a vaga está reservada, não era nem para você sentar, né? Então, será que a gente também não tem esses comportamentos? Que são comportamentos de corrupção, porque a corrupção é a gente ser corrompido por algo, né? Corrompido por um erro. Será que a gente não tem ações de corrupção também? Então, antes da gente criticar um político, antes da gente criticar um parceiro, sei lá eu quem é que a gente vai criticar, a gente deve olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes. Será que você nunca deixou de devolver um troco que te devolveram errado? A pessoa vai no caixa do supermercado, o caixa do supermercado faz o troco errado, te devolve a mais o dinheiro, você vai embora. Você olha e fala: ah, não, problema do supermercado. Será que é problema do supermercado? Vejam como a gente pode ser corrupto. Tenho certeza absoluta que com vocês não aconteceu, mas vocês conhecem certamente alguém que foi parado pela polícia, que estava com o seu veículo irregular e que deu um jeitinho de não ser multado. Foi ou não foi? Conhece alguém ou não? Não precisa falar que foi vocês, tá? Conhece alguém ou não? O senhor conhece alguém, né? O senhor mesmo, né? Isso é corrupção, gente. Luciano, mas não sabia que era corrupção. Mas a corrupção é ser corrompido por algo que não está certo. E pedir pelo amor de Deus para o guarda: não me multa, não está certo. Ou entregar o documento com 2 notas, né? Pela janela. É corrupção, não é? Tenho certeza que vocês conhecem alguém também que tinha um problema no documento do veículo e aí de repente alguém falou: nossa, mas tem um despachante lá não sei onde que você leva e ele resolve. Vou perder a carteira de habilitação. Não, mas eu tenho alguém que resolve. Paga não sei quanto lá, o cara resolve. Desaparece com os pontos do sistema. Corrupção. E a gente acha lindo, maravilhoso. Tá tudo bem. A minha profissão é um problema, né? Minha profissão é um problema, seríssimo, inclusive. Porque tem gente que me procura muitas vezes para resolver coisas que não são resolvíveis. E aí eu falo: olha, mas não tem solução, etc. Não, mas eu já ouvi que não tem solução. Mas disseram que você era muito bom, aí você dá um jeito. Eu falei: não dou jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu já recusei inúmeros trabalhos por conta disso. Porque a pessoa quer usar de deslealdade e quer que eu me corrompa na profissão para poder atendê-lo, né? Então não dá muito certo, tá? Então a gente também se corrompe, tá? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de criticar. Por que é sempre o político? Será que todo político é corrupto? Será que a gente às vezes não é mais corrupto do que um político? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Nós tratamos bem todas as pessoas? Não, Luciano, só as que eu gosto. As que eu não gosto, eu distrato. Será que está certo isso, né? Às vezes a gente chega no caixa do supermercado, a pessoa está lá
Fala boa noite para você, só se for para você, boa noite, para mim não está nada. Eu já vi isso, já presenciei e já recebi esse tipo de respostas. Então, a gente tem que tratar bem todas as pessoas, né? Devemos realizar críticas? Sim ou não? Devemos realizar críticas? Sim ou não? Podemos e devemos realizar críticas? Sim ou não? Continua bagunçado. Sim, devemos realizar críticas. De quem? Só nós. Devemos realizar críticas, sim, só nós. Do outro não. Do outro não, porque senão você não está sendo indulgente. Acabamos de aprender o que é indulgência. Então, nós devemos nos criticar sempre nas nossas condutas e na nossa postura. Os outros não. A crítica construtiva é uma desculpa, ao menos que você vá fazer a crítica depois que você identifica a falha, o defeito de alguém, e desde que seja de forma caridosa para ajudar. Senão é só uma desculpa para a gente fazer a crítica e se safar do erro, tá? Então a crítica construtiva é uma escapadela que a gente dá aí. Oi? A crítica destrói. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Então a gente critica só a nós mesmos, a nossa postura, porque aí a gente vai funcionar, tá? Então resposta: nós mesmos, né? E só. Se criticamos nossos erros, seremos sempre mais doces e fraternos com os outros, porque aí a gente vê onde é que a gente falha, né? E aí, vendo onde a gente falha, a gente vai identificar que o outro também é falho, que o outro também pode falhar, e a gente para de criticar, tá? Então, ser indulgente atrai, reergue e acalma. Olha só, que importante. Atrai, reergue e acalma. Atrai os bons espíritos, coisas boas, boas intenções por reflexo. Reergue aquele que estava em erro, acalma-o e acalma nós próprios. Já o rigor, que é o contrário, né? Afasta, desencoraja e irrita. Que são as 3 perguntinhas que eu fiz no início para vocês, do que estava acontecendo com se a gente estava ou não envolvido em alguma daquelas 3 situações, tá? Afasta os nossos irmãos em Cristo, os bons espíritos de perto de nós. Desencoraja aquele que errou pela conduta que tivemos em relação a ele e a falha por ele cometida. Irrita porque ninguém gosta de ser destratado, criticado e apontado. Então, meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo, essas eram as palavras dessa noite. Pedi que todos nós sejamos, pelo menos um pouquinho, a partir desta noite, mais indulgentes. Gratidão, que Jesus cuide de todos vocês. Que assim seja.